Bom dia, bom dia, bom dia, Jesus, José e Maria. Olha aí, se você é católico, esteja abençoado. Ciliano, eu não sou católico. Não importa, o importante é que eu estou lhe desejando o bem. Né? Abençoar é desejar o bem. Então, tenha um dia excepcional, saúde, tá? Tudo que importa na nossa vida. Pessoal, eu sou o professor Ciliano, sou o professor de História e estou aqui nesse projeto sensacional da Fundação Demócrito Rocha, Resolução Comentada de Provas do Enem. Especificamente, estamos resolvendo a prova de 2017, a prova de cor rosa. E vamos resolver a questão 85. Vamos lá! A questão 85, pessoal, tem dois textos. Vamos para o primeiro. Texto 1. Solon é o primeiro nome grego que nos vem à mente quando terra e dívida são mencionadas juntas. Logo depois de 600 a.C., ele foi designado legislador em Atenas, com poderes sem precedentes, porque a exigência de redistribuição de terras e o cancelamento das dívidas não podiam continuar bloqueados pela oligarquia dos proprietários de terra por meio da força ou de pequenas concessões. Texto 2. A Lei das 12 Tábuas se tornou um dos elementos fundamentais no direito romano, uma das principais heranças romanas que chegaram até nós. A publicação dessas leis, por volta de 450 a.C., foi importante, pois o conhecimento das regras do jogo da vida em sociedade é um instrumento favorável ao homem comum e potencialmente limitador da hegemonia e arbítrio dos poderosos. O ponto de convergência entre as realidades sociopolíticas indicadas nos dois textos consiste na ideia de que olha o que vai dizer a letra E, criação de normas coletivas diminui as desigualdades de tratamento. Cara, olha o que vai acontecer. O texto 1, nós estamos falando do mundo grego, né? A Grécia começou então, lógico, quando eu falo Grécia, eu não posso dizer que teve o Império Grego, mas a civilização grega. E aí a gente chama bastante a atenção de Atenas. Por quê? Porque em Atenas foi onde surgiu o regime democrático. Tá? Você tinha ali, né, as oligarquias, a tirania e vem a democracia. Nesse processo, muitas leis foram estabelecidas numa tentativa de garantir uma equiparação. Então você teve primeiro as leis do Drácon, depois você teve as leis do Solon, que é esse texto, e o Clístenes é o cara que vai lapidar o regime democrático ateniense. Ciliano, mas por que isso seria feito? Para tentar se viabilizar, reduzir as distorções sociais. Um dos aspectos importantes disso é a questão da escravidão. Falo já. Quando eu pego o texto 2, é a lei das 12 tábuas, que vai falar sobre o princípio da isonomia. Leis iguais para patrícios e plebeus. Aí você vai me dizer, e por quê, Ciliano? Simples, porque ela também busca essa retratação, né, pública em relação a essas distorções sociais. Imagine que tanto o mundo grego quanto o mundo romano, pessoal, a economia se baseia na escravidão. Só tem um detalhe. A escravidão na Antiguidade Clássica é diferente da escravidão moderna. Né? A escravidão moderna, que os europeus, né, compravam os escravos na África e trouxeram para a América. É diferente. Ciliano, como é que era promovida a escravidão na Grécia e em Roma? Essencialmente, você era conduzido à situação de escravo em 4 condições. Primeiro, se você fosse um prisioneiro de guerra. Por isso que era tão importante no mundo antigo você ter um exército forte. Para atacar outro povo, você invadia o outro povo, conquistava esse povo, as terras e as riquezas ficavam para você e os prisioneiros de guerra eram convertidos em escravos em mão de obra. Mas também você seria escravizado por não pagamento de dívidas. Então, digamos que você tem uma dívida comigo, você não consegue pagar essa dívida. Então, uma lei vai permitir que você se torne meu escravo, uma vez que você não conseguiu quitar sua dívida comigo. Também será escravizado aqueles que cometem crime contra o Estado. Então, algumas pessoas cometiam crimes contra as instituições. Qual é a pena dessa pessoa? Vai ser escravizado. Por exemplo, quando você assiste aquele filme Ben-Hur. Ben-Hur se passa durante o Império Romano, né? Aí o Ben-Hur
ele vai estar na Palestina, numa época em que o Império Romano está levando suas tropas para lá. Acaba acontecendo aí um atentado, né, ao comandante das tropas romanas e ele vai ser culpado. Qual é a pena do Ben-Hur? Ele vai ser escravizado. Ele se transforma em escravo e vai lá ficar remando nas galés romanas. Então, o crime contra o Estado também levava à escravidão. E é lógico, se teu pai e tua mãe são escravos, você já nasce escravo. Lembre que o escravo ele é uma propriedade. Então, Aristóteles, por exemplo, dizia, né, existem 3 tipos de instrumentos. Os instrumentos mudos. O que seriam os instrumentos mudos? Esse passador de slide, essa canetinha, né, esse relógio, a faca, facão. Existem os instrumentos semimudos, que seriam os instrumentos sempre mudos. Cavalo, né, burro, boi, vaca. E existem os instrumentos falantes, que seriam os escravos. Ó, Percilino, então peraí, quer dizer que a escravidão era a base do mundo antigo, da sua economia? Isso. Não é à toa que o modo de produção se chama modo de produção escravista. A grande questão é, o que a gente vai perceber é que essa condição de não pagamento de dívida, ela vai ser questionada nos 2 textos. Opa, então veja só. O nosso amigo Solon, ele aprovou uma lei proibindo a escravidão por não pagamento de dívida. E lá nas leis licínias, em Roma, também se proibiu a escravidão por não pagamento de dívida. Mas além disso, os plebeus que eram ricos comerciantes, mas que não tinham direitos, eles passaram a lutar e tiveram vários outros direitos, como a lei Canuleia e a lei das 12 tábuas. A lei das 12 tábuas, que está sendo aqui informada no texto 2, ela determina uma igualdade jurídica. As leis para os patrícios serão as mesmas para os plebeus. Então, dessa forma, a nossa letra correta é a letra E, criação de normas coletivas, que diminuiu as desigualdades de tratamento. Vamos ver os distratores. Letra A. Discussão de preceitos formais estabeleceu a democracia? Em Roma? Roma não tem democracia, não. Lá na Grécia você pode até pensar, né? E lembrando que a democracia grega não é que nem a de hoje. É uma democracia direta. Ao mesmo tempo, né, a nossa democracia hoje é indireta. Ao mesmo tempo, é uma democracia restrita. Somente os homens nascidos em Atenas, com mais de 21 anos de idade, filhos de atenienses, somente esses podiam votar. Mulheres, estrangeiros, menores, todos estão fora do processo. Pois bem, seguindo. Então, vamos para os demais itens. Belezinha? Letra B. Invenção de códigos jurídicos desarticulou as aristocracias? Não. Muito pelo contrário. Se você for pegar em Roma, o imperador governava ainda para os patrícios. Foi apenas uma forma de você tentar reduzir, né, o clamor das ruas dos plebeus. C. Formulação de regulamentos oficiais instituiu as sociedades? Não, pessoal, as sociedades elas surgiram lá na chamada pré-história arágrafa, na hora em que o homem resolve viver em grupo. E aí existem várias formas de sociedade, né? Você tem os clãs, depois as tribos, depois é que surgem as classes sociais, o Estado e essa sociedade atual que a gente vive. Então, a nossa letra correta é a letra E. Né? Normas coletivas diminui as desigualdades de tratamento. Letra E de Erciliano, olha aí que beleza, você não vai esquecer. Pessoal, espero ter ajudado vocês. Um grande abraço, até a próxima.